Olá, pessoal, tudo bom? Aqui é Diego Mangabeira e a gente está hoje numa entrevista super completa com um convidado super especial, que é o Pedro Caramês. Ele é especialista em LinkedIn, então hoje a gente vai falar muito sobre a parte profissional, carreira profissional, como que você pode ser diferenciado no LinkedIn com ele, não mais, não menos do que Pedro Caramês. Pedro, muito obrigado, gratidão por você estar aqui com a gente. Diego, como sabes, é um prazer meu também poder rever uma amizade que já começou há tantos anos atrás, em São Paulo. Eu recordava, talvez há já mais de 7 anos que nos conhecemos e que também tenho tido a incrível experiência de poder acompanhar muito do teu trabalho que tens realizado ao longo desta jornada de 7 anos. E é um prazer imenso estar aqui contigo e com a tua audiência. Maravilha, Pedro. Gratidão novamente. Em meu nome da Mangabeira Academy aqui. Eu quero começar com a nossa entrevista perguntando um pouquinho, porque eu já conheço o trabalho, né? Então, até a nossa amizade, você falou 7 anos, e é verdade, ainda estava pensando agora, caramba, quanto tempo já. E me conta um pouquinho, assim, para quem não te conhece, quem ainda não te segue, pessoal, todo mundo que está assistindo, ouvindo a gente, independente, YouTube, Spotify, Google Podcast, Apple Podcast, todos os links do Pedro estão na descrição, então siga, vale muito a pena para você entender melhor o LinkedIn, como você se posicionar no mercado, na sua carreira profissional. Pedro, conta um pouquinho para a gente sobre quem é você, quem que é o Pedro Caramês. Olha, o Pedro Caramês é, na atualidade, um cara muito focalizado. Agora está a audiência a dizer, mas ele está a falar em português do Brasil. Vou tentar expressar-me para que vocês percebam melhor e vou, podendo aqui achar mais simples até, tentar aproximar-me um pouco o meu português de Portugal do vosso português do Brasil. Mas também do português que é hoje falado pelos 4 cantos e seguramente teremos hoje aqui a ouvir gente de tantos sítios e tantos locais no mundo. O Pedro Caramês é um profissional hoje, dizia, focalizado com uma especialidade em LinkedIn para negócios. Tenho também, dentro desta especialização de LinkedIn para negócios, uma importante missão de evangelizar e educar o profissional para uma melhor utilização da rede para os negócios, mas também para alavancar as suas carreiras profissionais. E é aí que acabo fazendo muitos programas também com esse objetivo de ajudar as pessoas a transformar a sua vida, a sua carreira, através desta que é hoje uma importantíssima plataforma profissional. São mais de 700 milhões de usuários que diariamente, muitos deles participam ativamente no LinkedIn, nesta procura de um novo desafio, nesta procura de novos negócios, de novos parceiros, nesta procura também de conhecimento, que os permita ajudar a conhecerem-se um bocadinho mais a si mesmos e poderem, naturalmente, depois, com esse apoio, com essa, digamos, com esse aprendizado, terem essa mesma capacidade. Nos últimos anos tenho trabalhado essencialmente com o mercado português, mas também através aqui da área online, onde hoje tenho muitos participantes que estão aí em solo brasileiro. Então, acabam, como vocês veem aqui, conseguindo hoje fazer uma inflexão rápida para poder falar também em português do Brasil, onde também faço alguns programas diretamente. E foi num desses programas que, justamente, há muitos anos atrás, conheci um Diego Mangabeira, que estava, digamos... Aliás, Diego hoje, que é um profissional que me lembro isso ainda hoje. Com tantos anos e com tantos milhares de profissionais, lembro a primeira vez que estive no Brasil e que conheci o Diego e que ele me, digamos, informou de uma função que eu não conhecia. Então, o Diego, quando se apresentou para mim, me disse: eu sou um IBMista. E essa palavra ficou marcada para todo sempre na minha cabeça do cara que era um IBMista, né? Então, sim, tem sido uma jornada incrível também de muita conhecimento, muito networking com muita gente, conhecendo imensos, incríveis profissionais, como você, que de forma também muito carinhosa tenho visto uma jornada de transformação
impressionante que você... E eu acabo sendo uma testemunha, assim, cá longe, mas sempre muito atento Sim. aqui às suas sacadas, às suas experiências. Isso tem sido também muito, muito relevante. Mas, como eu te falei, no fundo, para quem não me conhece, é um pouco esse, digamos, o meu contexto profissional. E você já falou também, através do LinkedIn, você pode também acompanhar muito do trabalho e dos conteúdos que vou hoje oferecendo às pessoas sobre LinkedIn, né? Isso mesmo. E até, Pedro, revelando aqui para a audiência, né? Você que está assistindo agora, assine também a lista de e-mails do Pedro. Tem o treinamento LinkedIn to Power, acho que é esse o nome, né? Exatamente. Do treinamento, porque eu sempre acompanho, sempre recebo lá novas oportunidades. Então, é um dos treinamentos dele. O link vai estar na descrição também, né? Desse treinamento, até para vocês conferirem. Diego, já agora também compartilhar com as pessoas que Claro. estamos, por exemplo, numa semana hoje que eu estou fazendo, é meu propósito trazer digamos, uma iniciativa que eu chamei de Semana LinkedIn. Estamos precisamente naquilo que é a Semana LinkedIn. E hoje tenho tido essa incrível experiência que estamos fazendo segunda, terça, quarta e hoje é quarta aula. Estamos fazendo essas semanas 4 vezes no ano. E são semanas onde temos centenas de profissionais participando nessas lives que eu estou fazendo, abertas ao público, para que ajudando as pessoas a conhecer e a desenvolver, digamos aqui, uma mentalidade para... E aí a gente também já vai explorar um pouco isso também. Uma mentalidade para, obviamente, gerar essas oportunidades também de carreira, entre outras, que podem estar disponíveis aqui no LinkedIn. Mas, então, essa semana LinkedIn, como você falou, uma semana onde as pessoas podem, digamos... Estou também fazendo muita entrevista também com profissionais, podendo mostrar como você está fazendo também aqui, né? Mostrando às pessoas que há pessoas reais, casos, histórias reais de pessoas que superaram, que digamos, que têm, digamos, criado esses mecanismos de superação para atingir os objetivos que buscam, né? Na sua vida, na sua carreira, né? Maravilha. Ô Pedro, me conta um pouquinho, assim, por exemplo, hoje você trabalha com o LinkedIn, né, mas ao mesmo tempo eu lembro, nossa, até em 2007 o LinkedIn não era nada, assim, né, eu lembro que eu tinha uma conta, só tinha gringo na época, só tinha gente de fora, e hoje o LinkedIn é a maior rede social profissional do mundo. Então, como que foi a sua trajetória, assim, no sentido de propósito, né, então, como que você foi se direcionando para isso, né, para o que a gente conhece hoje como LinkedIn? Eu tive uma vida passada, né? Eu tive duas vidas, na verdade, né? Ou seja, eu comecei, digamos, como professor numa escola e em algumas universidades, numa área que provavelmente levará você a dizer, pô, como é possível? Eu comecei, digamos, me graduando em esporte e em gerenciamento do esporte. E, cara, o cara do esporte tá sendo hoje um especialista em LinkedIn. É verdade, o caminho foi longo, né? Mas, na verdade, nessa época, eu sempre tive um prazer imenso em, digamos, compartilhar conhecimento com as pessoas. E isso, de alguma maneira, acabou com o aparecimento, o surgimento do mundo das mídias sociais. Surgiu também digamos, esse rasgo de curiosidade, de perceber, bom, mas isso agora nos permite não só compartilhar conhecimento com as pessoas que nos rodeiam, mas com o mundo todo, né? Então, foi com algum também sentimento com propósito de continuar essa missão de evangelizar. Agora, provavelmente, na altura, inicialmente não consciente, que isso, hoje, eu estaria falando aqui com você, né? Mas, digamos, isso também vem muito da sua mentalidade, da sua, digamos, constante e permanente vontade de descoberta, de conhecer o que não é conhecido, ou de explorar aquilo que... E isso acabou me levando aqui para esses territórios digitais. E onde acabei tentando dizer, pô, cara, você conhece isso? Isso é incrível, cara. Então, foi a lógica muito de mostrar às pessoas, olha, é impressão minha, são os meus olhos, ou isso é interessante, isso é legal.
Então, a lógica foi um pouco o propósito de mostrar às pessoas que me rodeavam, na época, alunos, né? Na época, alunos que estavam em busca dos primeiros projetos, das primeiras oportunidades de carreira. E tudo isso começou dessa forma, digamos, inicialmente, como eu diria, não intencional, não comecei logo com... Mas eu diria que tive ali um momento de, talvez uma epifania, aqui um momento de eureka, né? O meu momento eureka, que de repente me deu clique para, pô, será que isso me está dando aqui um chamamento? Será que essa é a minha nova vocação, a minha nova... E segui, digamos, continuei caminho. Na época também acabei informando a minha esposa e disse, olha, eu estou seguindo um novo trajeto profissional. Você é louco? Novo trajeto? O que é isso? Está chegando agora. E na altura foi sem... Acabo dizendo, Diego, não foi um, digamos, não foi um salto no abismo, não foi um salto no desconhecido. Foi um salto moderado, ou seja, porque eu na época mantinha a minha função como professor, né? Então, durante vários anos eu tive aquilo que eu chamo uma dupla personalidade, né? De manhã eu virava esporte, à tarde eu virava o cara do LinkedIn. Até que em 2012 isso acabou se tornando difícil de manter, né? Então eu me, digamos, comecei claramente em 2003, então eu fechei, digamos, e pendurei a sapatilha e disse, não, eu não vou mais trabalhar na área do esporte, eu vou... Mas, claro, em 2013, o Pedro Caramês já tinha um nome, né? Já tinha ido no Brasil, já tinha feito as minhas... Já começando... Estavam crescendo, exatamente, o livro. Ou seja, já havia aqui digamos, um histórico também, né? Que começava, digamos, ou seja, não partia do zero, né? Ou seja, não fui como costumo dizer, eu não saltei para um desconhecido. Não sou um empreendedor, diria, um empreendedor moderado, né? Ou seja, não queria, obviamente, pôr em causa a estabilidade da minha família, com um ato de louco, né? Então, esse foi um dos grandes propósitos, ou seja, levar às pessoas algo que eu acreditava profundamente que podia alterar seus rumos, suas vidas, né? Talvez um propósito maior. Também, e com o tempo também fui pensando que esse era o propósito de auxiliar e ajudar também as empresas nessa nova missão, nessa sua transformação digital, né? Claro, digamos aqui uma motivação relativamente curta ou seja, não tinha competência. Claro que, obviamente, que na fase inicial também surgiram dentro desses enormes desafios, né? Sim. Então, eu até queria te perguntar sobre isso, né? Porque, imagina, transacionar de uma área esportiva, né? Acho que em Portugal é desportos, né? Assim, Desporto. Exatamente. Desportos, aí para uma área, né, que é nova, né? Então ninguém sabia, né? Uma startup aí chamada LinkedIn, que virou um site. Hoje até acho que o Bill Gates, né, acionista também. Hoje é importante dizê-lo que a LinkedIn ela faz parte da família Microsoft, né? Desde 2016. Desde 2016 que ela faz parte da grande família de produtos Microsoft, né? Entendi. Então, um pouquinho dos desafios aí, né? Estava te falando. Então, que desafios eu encontrei logo no arranque dessa jornada? As pessoas te julgarem, né? Esse Pedro Caramês, ele não se graduou nessa matéria, né? Mas quem é esse cara, esse Pedro Caramês? Como é que eu vou dar um cara que está numa área tão... O cara não vem da área de marketing, o cara não vem da área de TI, enfim. Então, tinha todo um conjunto de constrangimentos que poderiam, digamos, ameaçar o meu propósito, né? Mas acabei fazendo dessas fraquezas, forças, né? E disse, não, eu vou, digamos, pedra por pedra, eu vou montar aqui o meu castelo, né? Eu vou construir, vou eleger o meu castelo com essa firme motivação de, não vou colocar pezinho em areia movediça, né?
digamos aqui, vou tentar, no fundo, construir um legado, um caminho. Obviamente que a minha área acadêmica me ajudou a produzir conteúdo, o meu à vontade em palco, né, também ajudou a estar à frente de audiências, né, mostrando isso. Ou seja, eu tinha um conjunto de aspectos fortes, mas, claro, tinha também, e sim, Diego, em alguns momentos, tive alguns clientes que, pô, Diego, você está falando aí de alquimia da mente, desculpa, você é neuropsicólogo? Você é médico? Então, no fundo, tudo isso procurava também ameaçar um pouco essa, digamos, a sua mentalidade, né? E claro, se nesses desafios você não tivesse uma mente forte, convicta, dizendo o meu caminho é por aqui, isso poderia ter, digamos, desabado aqui nesse caminho, né? Então, eu acabei dizendo, não, vou, digamos, fazer um... Aliás, nos inícios, 2009, 2010, algumas pessoas me abordavam, Pedro, você faz isso profissionalmente? Não, cara. Olha, você não tem nada para vender para mim? Não tenho nada para vender para você, né? Porque na época não tinha sequer materializado isso como, digamos, o meu percurso de vida, né? Então eu deixei que o caminho fosse, digamos, sendo consolidado com conhecimento que eu ia construindo, desenvolvendo, para que as pessoas pudessem, não, o Pedro... Então eu comecei dizendo, não, isso é importante. Olha, é importante também, logo nos inícios, de começar fazendo avaliações de perfil a profissionais. Então eu oferecia isso. Diego, você quer que eu faça uma avaliação do seu perfil do LinkedIn? Olha, coloca aqui, me manda um inbox que eu faço isso para você. E isso foi uma forma que eu tive de ir aprendendo e de ir mostrando às pessoas o meu expertise. E claro, que depois vieram os livros, né? Uma forma de consolidar esses conhecimentos. E aí o mercado foi, bem ou mal, mas foi valorizando por conta desse, digamos, esse instrumento também que reforça essa, digamos, essa sua autoridade, né? E claro, com o tempo, bom, o Pedro tem esses handicaps, mas, bom, o ano passado ele fez mais de 100 palestras. Opa, o cara atendeu mais de 1.000 profissionais. Bom, eu fui deixando que os números também me fossem reforçando essa autoridade, né? Sempre em algumas empresas, como te digo, como te falei, como eu digo, algumas delas eu sentia essa, digamos, energia negativa, de questionamento. Pedro, desculpa, que treinamentos você fez? Que graduação você fez? E eu perguntava, em alguns casos, desculpa, que relevância tem uma graduação que eu fiz há 20 anos atrás? Continua a ser para você um elemento fundamental? Ou seja, todo o meu aprendizado, e depois também, em alguns momentos, sofri um pouco digamos, esse estigma, esse preconceito. O cara não é formado, o cara não é graduado. Ele não estudou na Ivy League, né? Ele não estudou. Então, as pessoas têm, em muitos casos, essa necessidade de... Algumas, não todas, naturalmente, né? Mas então fui fazendo essa jornada aí. Mas, claro, lutei muito com esses preconceitos aqui para, digamos, ultrapassar eles com... E, claro, colocando aqui uma, digamos... eu diria aqui uma importância grande na forma como você encara esse obstáculo, né? Ou seja, você olha para esse obstáculo e esmorece e diz, não, o cara me derrotou, né? E claro, tem momentos em que, enfim, a sua mente é posta à prova, né? Ou seja, ela digamos, colocam esses obstáculos para você dizer se verdadeiramente você está capaz de... E claro, tem momentos em que você não tem essa força interior para ultrapassar o desafio, mas outras vezes você diz, não, você se meteu com o cara errado, né? E eu vou mostrar para você com trabalho, com dedicação, com entrega, com compromisso, essa minha resiliência e daqui a mais uns anos você verá, digamos, isso em algumas pessoas você sabe que funciona como um estímulo positivo, né?
porque Sim. desperta o monstrinho que há em você, né? Aquele cara enérgico, cara. Mas, claro, que em outras a gente compreende que isso poderá fragilizar, enfraquecer, né? Uhum. Mas comigo, Sim. alguns desses desafios, desses problemas que eu te falei, eles acabaram, digamos, me dando o combustível, não sei se você diz o fuel, né? Tô certo. Para, digamos, para superá-los, né? Ou seja, foram Sim. anda, vem a mim, inimigo, vem a mim, me estimula a ser melhor, né? E isso é um momento, Sim. foi algo que aconteceu, né? Ou seja, digamos, esse estímulo me ajudou a, digamos, a cerrar o punho e a lutar com aquilo que eu acreditava que podia trazer para as pessoas e empresas, né? Claro, claro. E até é interessante o que você está falando, Pedro, porque aqui dentro da Alquimia da Mente a gente fala muito de mentalidade, né? E aí, no caso, você falou isso sobre. E a gente vê isso, né? Uma necessidade de diploma, né? Como se um PhD, uma pós-graduação, fosse, na verdade, corresponder a mais sabedoria, mais dinheiro. E a gente até sabe disso que não funciona assim. Tem quantos livros aí, até o Pai Rico e Pai Pobre do Robert Kiyosaki, né? Que um dos grandes best-sellers aí que já desmistificou muitas coisas que, né, que a gente vê, que não é muito coerente. E eu queria te falar assim, o que você vê em relação à mentalidade dos profissionais que são diferenciados, já que você tem, né, anos de experiência agora no LinkedIn, mas profissionalmente falando, o que você vê assim em relação o diferencial para alguém, né, conseguir um trabalho ou mesmo ser um profissional dedicado, aquela coisa de ser diferenciado em relação à multidão, sabe? O que você poderia dizer dessa Olha, pessoa? com relação a isso, Diego, claramente que aí a mentalidade, eu acho que ela é o driver, digamos, o grande responsável por tudo. Não tenho essa mais pálida, a menor dúvida para isso. Hoje, atendo muitos profissionais excelentes, com experiências inutáveis, incríveis, com uma riqueza de programas, de doutorado, enfim, das melhores escolas, mas que, infelizmente, os caras não desenvolveram esse músculo aqui. Tem muita competência, até excesso de competências, mas falta-lhes talvez a mais importante, aquela que hoje faz tudo acontecer, né? E hoje, quando você não tem essa mentalidade, os programas de doutorado não vão servir. A sua experiência formativa, tudo aquilo que você aprendeu, não vão ajudar você. E aí a gente vê muitas vezes o profissional A e o B com percursos muito semelhantes, mas com níveis de desempenho e de sucesso muito diferentes. Isso começa aqui. Eu acho que não me sinto, como te falei, acabei sendo um underdog, né? Ou seja, um cara que veio de uma área completamente diferente. Aliás, em algumas palestras, Diego acabava dizendo, bom, vou premiar alguém com um prêmio super especial, com uma viagem à volta do mundo, o cara que souber qual a minha área de graduação inicial. Sim, eu me formei, tá? Então, o que eu me formei? Política, sociologia, enfim, marketing era o mais comum, né? Economia. Então, os caras, só mesmo quase o cara que dizia, não, ele não pode ser uma coisa muito normal, tem que ser uma coisa muito disparatada, né? Então, mas como te falei, eu acho que provavelmente essa componente da mentalidade foi claramente o elemento que ajudou um pouco a tudo isso, né? Ou seja, se eu não tivesse essa vontade de, eu não digo de prosperar, no sentido de, enfim, ser um cara rico, não é digamos, não tem aí, não está no meu objetivo isso. Mas na altura sempre tive essa curiosidade que não se ensina na escola, né? Essa vontade, tá vendo? O cheiro de você ir atrás de uma curiosidade, de uma área de interesse, enfim, algo que você também tem, Diego, você também tem esse problema, né? Esse problema de ser um cara muito
curioso em entender as coisas, curioso em procurar, em percorrer caminhos que muitas vezes as outras pessoas... imagina, eu estou chegando numa sala, né? E eu estou olhando para uma sala e estou vendo uma janela, e alguns dirão, a janela está fechada. Não... Mas outro cara, não, olha, a janela não está fechada. Parece, mas eu estou olhando num outro ângulo e eu acho que ela está aberta. Não vou perder meu tempo, não acho que ela está aberta. Então, em alguns casos, digamos, essa curiosidade, essa mentalidade de percorrer um caminho que não é percorrido pelos outros, digamos, é, de alguma maneira, algum componente que eu acho que, para mim, tem sido importante, né? E que, obviamente, que digamos, nesse contexto aqui de mentalidade, hoje, em muitos dos profissionais que eu estou atendendo, aliás, muitas vezes, Diego, eu acabo recebendo esse pedido. Pedro, conta, eu precisava de seu apoio aqui no LinkedIn, componente técnica, né? Então, a gente começa a trabalhar na componente técnica do perfil do LinkedIn. Então, alguns casos... Pedro, dá para dizer um pouco o que você acha do meu perfil? Então, alguns deles estão pensando, bom, enfim, olha, Vitor, eu estou olhando o seu perfil e a sua foto me transparece aqui um cara assim, um cara com essa mentalidade, ou com um cara com... Olha, tive vendo o seu descritivo aí do sobre, né, uma área do LinkedIn que fala, você só está falando de passado, está esquecendo, e o seu presente, e o seu futuro, não estou sentindo aí. Olha, estou sentindo no seu perfil que você está meio perdido profissionalmente. Você não sabe para onde ir. O cara, no final da conversa, o cara... Pedro, isso tudo está plasmado aqui no... Olha, deixa eu dizer mais o seguinte. Estou olhando o seu feed de publicações aqui no LinkedIn. E ele me mostra um cara completamente perdido. Pô, você consegue ver isso, enxergar isso tudo? Deu para ver isso, né? Então, de repente, você sente que o cara não está... Eu disse, olha, tá entendendo por que você ainda não descobriu nada? Por que ninguém acha você? Porque você ainda não se achou a si próprio, né? Você ainda não se encontrou, cara. Sim. E se você não sabe para onde você... O que você é, o que é o seu, digamos... digamos, o seu propósito, o que é... Você não tem, de alguma maneira, condições de... Então, em alguns casos, até Diego acaba dizendo, olha, nessa fase não sou provavelmente o cara indicado para falar para você. Porque, digamos, você tem um outro conjunto de elementos necessários para alinhar, para depois, então, eu ajudar você tecnicamente, né? Claro que depois o cara diz, não, você me vai ajudar, né? A gente coloca isso, óbvio, né? Mas, como eu te falei, a mentalidade, a forma como você encara os desafios, a forma como você... Hoje tem muita gente aqui e estamos passando um período, de que você sabe, um período difícil. Aqui na Europa, um período, e aqui em Portugal, um período difícil também, com as questões do confinamento, com tudo mais, né? Sim. E é uma fase onde esse, digamos, tem que ser bem tratadinho, tá? Porque se não for bem tratadinho, você não consegue superar esse ano, que eu acho que é um ano que está colocando as pessoas à prova. Todo nível, todos os níveis. E as pessoas, não, vou fazer treino de competência técnica, tenho que melhorar as minhas competências técnicas. Beleza. Mas olha, e o seu músculo aqui em cima, está trabalhando? Ou está deixando ele para... não interessa, né? Esse não é importante, né? Pedro... E aí eu acho claramente isso, que é mais do que tudo, a gente tem que ter esse trabalho de higienização mental, né? De limpar, digamos aqui, olha, estou fazendo uma dieta mental, tá? Estou limpando a minha gordurinha que estava no meu cérebro, né? Estou limpando a gordurinha para eliminar alguns, digamos, elementos que me estão bloqueando para minha prosperidade, né? E essa gordura é importante que você, digamos, isso também aqui eu diria que tem muitos contextos hoje. Os podcasts são ótimos,
recursos para isso, os grupos de mentoria, passe a publicidade, né? Mas as alquimias da mente, né? No fundo, são formas hoje importantes de as pessoas entenderem que isso hoje não pode ser digamos, algo que não esteja digamos, na mente das pessoas, que eu tenho também que cuidar disso, porque isso, embora as pessoas possam estar, hoje estive falando de mentalidade. Mas não estive falando de coisa técnica, né? Eu queria mais coisa técnica e tudo mais. Mas isso é um importante tópico. Eu estou te falando, sim, eu posso compartilhar aqui, eu não faço meditação, não faço. Gostaria de fazer, mas não faço meditação. Mas estou compartilhando, né? Podia estar dizendo, não, eu de manhã eu faço ali, não, toda uma energia kármica. Não. Mas, na verdade, enfim, procuro também ter momentos que me ajudem a esse processo para que muitas vezes aqui, quando eu estou entregando o conteúdo às pessoas, Diego, eu acabei de fazer um treinamento de 4 horas aqui, toda manhã. Vou fazer mais 4 horas ainda para a tarde, com outras pessoas, 5 horas de treino. E você tem que ter uma mentalidade forte para que, quando você está entregando no cliente, você está com a energia positiva que passa para o outro lado, porque isso é importante, isso contagia as pessoas também. Isso é talvez o vírus que a gente mais gosta de ser contaminado, né? Que é o vírus da alegria, da energia positiva. E eu acredito muito nisso. Hoje, se você diz, mas Pedro, você tem sempre energia positiva? Tenho, e muitas vezes procuro até, nos momentos em que não tenho, digamos, injeto essa energia positiva, porque o meu cérebro vai dizer, estou negativo, mas entram os anticorpos positivos e matam a energia negativa, né? E, de repente, aquilo que começou sendo um momento difícil, será que eu vou ter energia para entregar esse conteúdo, para fazer essa palestra? Acaba, digamos, se transformando, né? E esse clique, muitas vezes, vem de você tentar, é aquilo que você gosta de fazer, é aquilo que você se entusiasma, é aquilo que está alinhado com aquilo que você continua fazendo. Olha, hoje você impactou a vida da Maria, do João, do Francisco. E isso, digamos, deixa para você aquele energia que impele a continuar o caminho, né? Continuar a jornada. Claro. Ô Pedro, assim, encaminhando para o final, né? Estou fazendo excelentes anotações aqui, o caderninho eu sempre deixo aqui anotando. Eu sempre peço para o entrevistada, sempre dar uma dica final, né? E você é rico, né, de conhecimento. Gostaria que você passasse aí para o pessoal que está assistindo ou mesmo ouvindo, escutando a gente no podcast, qual dica que você poderia dar para quem está ouvindo e vendo a gente? Olha, a dica eu diria que, deixa eu pensar, enfim, podíamos falar aqui de algumas delas, mas deixa. Com relação à dica, claramente eu já o mencionei aqui na nossa sessão. Hoje, quando você encara, do ponto de vista até profissional, e claro que tem sido um pouco esse processo aqui. Certo. Hoje, a forma como você hoje está no LinkedIn, por exemplo, está no enquadramento da sua atividade profissional, a mentalidade ela vai ser importante hoje. Mentalidade em que sentido? A dica é de que você construa, de alguma maneira, esses ativos que o ajudem a manter uma mentalidade forte. E esses ativos, como já falei, podem chegar de várias proveniências, de várias fontes aqui. Há alguns profissionais que têm a capacidade de já desenvolver eu diria aqui, alguma peçazinha no seu interior que é geradora dessa energia positiva, dessa mentalidade forte. Mas outros têm que beber do exterior porque não tem essa capacidade de... E ela pode acontecer em tudo. Eu hoje atendo muitos profissionais que estão descrentes com o futuro, profissionais desanimados,
quero sair da empresa, não tenho mais prazer nessa. E hoje é um pouco difícil reorganizar essa cabeça. E tem também muitos profissionais que, em transição de carreira, não estão ainda com essa mentalidade forte para... Então, a dica que eu diria é que, de fato, invista em você, invista, digamos, em reforçar, em trazer aqui, digamos, maiores agentes, digamos, para propagar essa mentalidade forte e poderosa que, mesmo como você ouviu da minha parte, mesmo hoje com handicaps, com handicap de seja ele de que natureza. É importante, você acabou comentando logo no início, eu hoje, além de todos os desafios que eu falei para você, eu moro a 400 quilômetros da capital. Eu moro numa cidade bem pequena, do norte de Portugal, e isso também era um handicap, ou seja, também tinha um desafio que era como é que um cara que está estudando esporte, que está vivendo numa localidade tão pequena, fora do grande mundo, ele é capaz de... Eu não me sinto nenhum super-homem, Diego, eu não sou um super-homem. Eu encarei os meus desafios, procurei encontrar, digamos, estratégias para eu superar, e, digamos, fui tentando encontrar renovando essas estratégias para me continuar. Aqui, com o profissional que está hoje, você que me está ouvindo, tem que também encontrar esses mecanismos de encontrar essas formas no seu interior, nos agentes externos que concorrem para esse interior, para que você consiga superar todas as suas dificuldades, mantendo uma mentalidade muito objetiva de eu quero, eu posso, eu consigo. E hoje eu acho que não há impossíveis hoje, né? Você tem... o impossível está na sua cabeça hoje, em muitos casos, né? De, não vou conseguir, não vou superar. Certamente, Diego, você tem compartilhado aqui com a sua comunidade milhares de exemplos de superação. E hoje a gente tem que ser capaz disso, né? E hoje também, quando não somos capazes, temos hoje que entender que, somos humanos e podemos hoje... os fracassos do passado não devem hoje condicionar o seu futuro. E você pode hoje, digamos, em função dessas experiências menos positivas, construir um futuro risonho e muito positivo. Então, eu acredito que, de alguma maneira, a dica é, digamos, persista, seja um cara resiliente, um cara que consciente também de por onde você quer ir e, digamos, com essa vontade. Essa semana tive um cara que me falava de... Pedro, conheço uma história muito curiosa, sabe? De 5 pássaros que estavam numa corda. E todos eles decidiram que queriam voar. Passados alguns minutos, quantos pássaros estavam na linha? Estavam os mesmos 5. Porque decidir não é voar. Os caras decidiram, mas não voaram. Ou seja, hoje dizer, eu quero mudar, mas do quero mudar ao mudar, vem alguma de grande diferença. E essa, digamos, frase aqui me marcou, o cara dizendo, todos os 5 pássaros, eles queriam voar. E decidiram, mas não voaram. Porque somente essa vontade não chega, né? A gente precisa mesmo e em alguns casos hoje, às vezes não somos perfeitos, né? Mas digamos, temos que fazer esse caminho e essa vontade tem que ser hoje, eu não vou fazer um post no LinkedIn, porque eu estou esperando as condições perfeitas, sabe? Diego, eu tenho vergonha de falar com você, porque eu quero fazê-lo no momento certo. Isso não existe, não é o momento certo, né? É o momento, você fez. Ok, não correu bem. Muitas pessoas têm esse medo da reprovação, do cara. Não, tenho vergonha de falar em público. Não, eu tenho vergonha de fazer uma história no LinkedIn, ou no Instagram. Porque tenho medo da reprovação das pessoas, né? E isso hoje são, digamos, obstáculos que a gente tem que superar, né? Claro. Obstáculos, e vamos ter imensos obstáculos, né? Diego,
É um prazer imenso estar falando aqui com você, cara. Pedro, novamente agradeço, né? Até te cortar, mas é para finalizar mesmo, né? Porque nosso papo é muito bom, excelente. A gente poderia ficar horas e horas aqui. Com certeza o pessoal que está ouvindo, escutando, assistindo a gente também está gostando pra caramba, porque é isso que diferencia um profissional, né? Um profissional não é só apenas um cargo, né? Uma descrição do cargo, mas é um ser humano que está ali, né? Querendo crescer, levar a sua vida para frente, e a profissão é consequência disso também, a partir desse crescimento interior. Quero agradecer também a sua participação aqui, tirar uma fotinho, Uma gratidão, fotozinha né? simpática com você, Gratidão. dizendo que estive aqui prestigiando um, um amigo distante fisicamente, mas próximo aqui, Uhum, enfim, em função desta, sim. digamos, incrível jornada que você também tem feito e, enfim, fico muito feliz de sentir, no fundo, seu propósito, seu caminho, sua jornada, digamos, é óbvio também para mim um motivo de uma enorme satisfação, né? Isso é inegável aí, né? Sentimento Gratidão. Uhum, de grande de prestigiar você aqui hoje, né? E até mesmo, como uhum. você vê, falando num português do Brasil quase perfeito, né? Não, super perfeito, não tem nada que acrescentar, não, tá excelente. Pedrão, obrigado, gratidão, viu, para você, sua família, todo mundo. Pessoal, nos vemos em mais entrevistas, muita luz e prosperidade. Forte abraço, até logo, tchau, tchau.